Fala, colega médico, seja bem-vindo de volta ao canal. Dr. Vinícius aqui. Se você não me conhece, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP. Estou voltando das férias e hoje vou falar sobre 3 maiores investimentos que você, como médico, deve fazer se você quer ser um médico diferenciado, quer viver de consultório particular, quer ganhar mais de 100 mil reais por mês, quer ter qualidade de vida e tempo para sua família. Então vou falar desses 3 investimentos e a realidade é, se eu soubesse disso quando eu estava me formando, eu com certeza estaria muito à frente do que eu estou hoje. Então aprenda com os meus erros, porque eu não investi o suficiente nessas 3 coisas. E a terceira coisa, o terceiro pilar, o caminhão agora quase me encharcou de água aqui, o terceiro pilar que eu vou falar, na verdade, ele é o principal. E os outros 2, eles só vão alimentar esse terceiro pilar, que na verdade é o que vai te dar uma aceleração estratosférica de resultados dentro da sua carreira médica. Não importando se você é recém-formado ou médico especialista. Vamos ao primeiro pilar, que é o que eu considero que é o principal e que muitos médicos não investem, que é o pilar habilidades. Investir nas suas habilidades. Esse é um investimento que você nunca vai perder. Se você investe, por exemplo, em aprender a habilidade de vendas e aprende a vender um protocolo de 20 mil, 30 mil reais, 10 mil reais, qualquer que seja a sua área de atuação, você vai ter o retorno exponencial para o resto da vida, porque agora você consegue vender esse valor pelo resto da sua vida. Então, se você investe num curso que custa 30 mil reais, por exemplo, para aprender essa habilidade, e você aprende a vender por paciente 30 mil reais, pense em quantos pacientes você vai atender ao longo da sua vida e o quanto você vai ter de retorno em relação a isso. E a maioria dos médicos investe mais em coisas do que habilidades. Compra um carro novo, compra esse carro aqui não é nem meu, compra, sei lá, o relógio da moda, compra um apartamento, compra não sei o quê, mas não investe nas habilidades. E quais são as principais habilidades? Eu diria que vendas, marketing e gestão são as 3 principais habilidades que qualquer médico precisa ter para ter sucesso. Vinícius, a parte de aprender a discutir casos clínicos, aprender a manejar os pacientes também é uma habilidade, com certeza sim. Inclusive lá na mentoria é um dos pilares que eu mais foco, é na discussão de casos clínicos, porque assim você consegue ter segurança para atender os seus pacientes. Essa é a primeira grande habilidade e o primeiro grande pilar para você se tornar um médico diferenciado. O segundo grande pilar, na verdade, é algo que muita gente fala por aí, mas quase ninguém sabe o que realmente isso significa. E eu vou falar porque eu sou uma dessas pessoas. Por muito tempo eu não sabia o que significava. Todo mundo falava que o segundo pilar, chamado networking, era algo importante. Tem que fazer networking, tem que conhecer pessoas e não sei o quê. Mas eu ficava meio confuso assim. Tá, mas o que significa isso? Quais pessoas eu preciso conhecer? Onde é que eu vou conhecer essas pessoas? É qualquer pessoa? Como é que eu vou fazer um bom networking, né? É um termo muito vago. E todo mundo fala como se fosse uma coisa senso comum, né? Faça networking. Mas o que significa isso? E eu vou tentar simplificar para você o que significa fazer networking e porque eu acho que existe realmente um grande benefício de você fazer networking. E o grande ponto sobre networking que eu vejo é o seguinte, é que você, provavelmente hoje, seja você um médico iniciante ou se você já tem consultório e quer escalar esse consultório, você deve ter o que eu chamo de pontos cegos. Ou seja, tem coisas que você não sabe que você não sabe. É que nem os mistérios da astronomia. Eu gosto muito de astronomia. Pode me chamar de nerd. Mas a grande questão da astronomia, será que existe vida fora da Terra e tal? A grande questão não é as respostas, mas sim as perguntas certas. Quando a gente descobrir as perguntas certas, a gente vai saber as respostas. Então, são pontos cegos. São coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Então, se você, por exemplo, hoje está sem conseguir progredir em algo, ou está procrastinando algo, ou está com dificuldade em fazer alguma coisa, com um obstáculo na sua frente aí que você não consegue sair desse obstáculo, é porque provavelmente tem alguma informação ou alguma pessoa que conseguiria resolver aquilo para você, mas que você nem sabe exatamente o que é isso, porque você tem um ponto cego. E o network, na minha visão, é para isso. Você estar ao redor de outras pessoas que sabem mais do que você vai trazer desafios e problemas. Pera aí que eu tenho que ultrapassar um carro aqui. Desafios e problemas que essas pessoas conseguem resolver, que você sozinho não conseguiria. Isso é network, é você se colocar nesses ambientes. Eu costumo falar que o ambiente certo ele torna um sucesso inevitável. E é exatamente isso. Se coloque num ambiente em que tem outras pessoas que naturalmente você vai absorver esses conhecimentos através desse networking espontâneo e você vai conseguir encontrar coisas que nem você sabia que eram possíveis. Então, isso para mim é um networking. E individualmente conversando com a pessoa, o que significa networking? Na minha visão, é sempre você entregar valor primeiro. Se você puder, até escreve isso. Entregue valor primeiro. O que significa entregar valor? Significa você contribuir com algo daquela pessoa. Você se importar mais em fazer perguntas, entender aquela outra pessoa, do que você ficar falando sobre você. Se você vê uma conversa hoje, está tendo uma conversa entre 2 pessoas. Sempre, 99% das vezes, a conversa é uma pessoa falando dela e a outra pessoa falando dela também. Eu fiz isso, isso e isso. Aí a pessoa, eu também fiz isso e isso. Aí a outra, mas quando eu fiz tal coisa, a pessoa, eu também. Então, é uma conversa que não tem uma real conexão ali, porque cada um só tá falando de si mesmo. Então, eu desafio você, quando você for fazer networking ou estar em ambientes de outras pessoas, a você sair de você mesmo e
perguntar sobre a outra pessoa. Procurar saber quem é a outra pessoa, fazer perguntas de uma forma que você consiga ajudar ou entregar valor. Mas pelo menos se você não, por exemplo, você está começando do zero, você não tem muito valor para entregar, você pode, através de fazer perguntas, você pode entregar valor. De que forma? Porque você pode fazer a pessoa perceber coisas que ela não perceberia se você não tivesse feito aquela pergunta. Então, uma das formas melhores de fazer as pessoas gostarem mais de você é você colocar elas no centro e não você mesmo, que é o princípio básico daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, essa é a segunda grande habilidade e pilar para você ser um médico diferenciado. Eu diria que o terceiro pilar é algo que antigamente era muito valorizado e que depois de um tempo passou a não ser mais valorizado porque percebeu-se que conseguiria ter resultado sem isso, que é o pilar chamado formação. Eu sei, quase ninguém fala disso, né? Hoje em dia todo mundo fala que o currículo não importa e que a realidade, eu vou te falar qual é. É que muitas pessoas fazem, por exemplo, médicos, né? Fazem residência médica não porque eles têm interesse naquela área, mas porque eles sentem a pressão de todo mundo precisa fazer residência médica. Por muito tempo foi sendo assim. Agora, eu diria que agora 2025, nesse vídeo aqui, eu vejo que isso mudou um pouco porque muitas pessoas estão abrindo os olhos para outras formas de você se especializar, fazer pós-graduação, começar a entender que a residência, muitas vezes, você está ali ganhando um salário michuruca para você tocar o operacional do serviço, você não aprende praticamente nada, porque tem muitas residências que são assim. Eu sei que eu conheço vários médicos residentes que me falam exatamente isso. Por nisso, tem até um colega da faculdade que ele fez 3 residências. Ele entrou na primeira, percebeu que era uma burocracia e que não sei o quê, que não aprendia nada, basicamente, era só tocar serviço para ganhar 3 mil reais por mês. Passou um ano, foi para outra, também não gostou porque viu a mesma coisa e está na terceira residência agora. Então, olha o tempo que esse cara perdeu e que ele poderia, talvez, se especializar de outra forma, fazer uma pós-graduação, por exemplo, e a depender da área, claro. Isso aqui depende da área, né? Você vai fazer cirurgia plástica, não tem pós-graduação disso, você tem que fazer residência, é lógico. Então, tem a nuance da área específica. Mas, eu, por exemplo, trabalho com nutrologia e eu pesquisei para fazer residência de nutrologia uma época. Então, eu comecei a ver lá, residência de nutrologia, interessante, vamos ver aqui, grade programática. Nutrição parenteral, princípios de cálculo e micronutrientes. Para que eu vou aprender isso? Nutrologia pediátrica. Para que eu vou aprender isso? Eu tô literalmente investindo tempo da minha vida, ganhando 3 mil reais por mês, para aprender sobre algo que eu nunca vou usar na minha vida. Qual a lógica, qual o sentido disso? E muito médico acha que é normal estudar coisas que você não vai usar na prática, que eu acho que é uma grande perda de tempo e uma grande falácia que muitos colegas fazem não porque eles querem, repito, mas porque eles sofrem pressão dos coleguinhas da faculdade. Então, se você está aqui vendo esse vídeo, se convide a pensar da seguinte forma. E você está pensando, será que eu faço residência? Será que eu faço pós? Ou você já fez talvez uma pós, está pensando em fazer outra, ou talvez está pensando em fazer uma residência? Se pergunta o seguinte, será que o que eu vou aprender nessa residência, eu consigo aprender só na residência ou posso aprender fora? Se você vai fazer cirurgia de novo, vai ser urologista, vai fazer cirurgia robótica, vá fazer, você precisa fazer residência. Agora, se você quer atender consultório particular, pessoas que querem perder a barriga de chope e emagrecer e talvez usar um Ozempic ou um Mounjaro, você não precisa passar 3 anos tocando um serviço para ganhar 3 mil reais. É a realidade, que muitas pessoas têm medo de falar. Então, essa é a total realidade na minha visão. Então, mas você está falando tudo isso e agora você está dizendo que a formação é importante. É porque eu acho que está tendo agora uma nova janela na medicina, em que antigamente não se valorizava, ou melhor, antigamente se valorizava muito a formação, só tinha alguma coisa que era o médico formado, tinha residência. Hoje em dia está mudando isso um pouco, então os pacientes não estão tão preocupados assim com o seu currículo atualmente, mas eu estimo, na minha visão, que isso vai mudar. Daqui a alguns anos a formação vai começar a ser valorizada novamente. Então, por exemplo, se você tem a oportunidade de ter um currículo melhor, não só fazendo residência, porque não é a única forma de você ter um bom currículo, você pode fazer pós-graduações, você pode fazer mestrado, você pode ir pela linha acadêmica, enfim. Dessa forma você vai ser um médico diferenciado, não só do ponto de vista com o primeiro pilar que eu falei, que é aprender a habilidade de gestão, vendas e marketing, que é totalmente importante. Você também vai aprender a habilidade de networking e você vai ser um médico com uma boa formação, uma ótima formação, na verdade. Esses 5 pontos que eu acabei de falar são, de fato, o que você precisa se você quiser ser um médico totalmente diferenciado de 2025 até 2030. É isso que, na minha estimativa, né, eu falo com milhares de médicos todos os anos, na minha estimativa é isso que vai acontecer. Então invista os 3 pontos que você investe uma vez, você tem retorno pro resto da sua vida. Habilidades, como gestão, vendas e marketing, formação, seu currículo, não necessariamente residência, pode ser pós-graduação, pode ser mestrado, doutorado, e networking, porque as pessoas que você conhece, você também não perde se você investir naquele relacionamento. Se você gostou desse vídeo, envia pro seu amigo que está começando na carreira, ou até para um amigo seu que quer saber onde investir melhor como médico e quer saber como se diferenciar mais. Clica aqui no like, sei lá onde é, no se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.